Olá, irmãos e irmãs! Neste vídeo iremos estudar a carta que o apóstolo Paulo escreveu a um homem chamado Tito. Mas quem foi Tito? Vamos primeiro apresentá-lo e depois disso daremos sequência na interpretação. Quem foi Tito? Tito foi um dos companheiros mais próximos e confiáveis do apóstolo Paulo. Gentil de nascimento e convertido ao cristianismo provavelmente por meio do próprio Paulo, conforme entendido pelo capítulo 1, versículo 4 desta carta, ele se tornou um exemplo de fé e dedicação no ministério. Diferente de Timóteo, Tito não é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, mas é frequentemente citado nas epístolas de Paulo, especialmente em 2 Coríntios, onde atuou como mediador entre Paulo e os coríntios em tempos difíceis. Confira em 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 6 a 16. Tito tinha um perfil forte, corajoso e firme em questões doutrinárias. Por isso foi enviado por Paulo para tarefas desafiadoras como organizar a igreja em Corinto e, mais tarde, estabelecer liderança sólida na ilha de Creta. A ilha de Creta está localizada no Mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia continental. Mais especificamente, ela se encontra no Mar Egeu, separando-o do Mar da Líbia. Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. Paulo confiava tanto em Tito que lhe deu autoridade para nomear presbíteros e combater falsos mestres na região. Isto está entendido em Tito capítulo 1, versículo 5. Vejamos o contexto histórico da carta a Tito. A carta a Tito faz parte das chamadas epístolas pastorais, considerando a primeira e a segunda carta a Timóteo, destinadas a líderes da igreja, e não a comunidades específicas. Foi escrita provavelmente entre os anos 63 e 66 d.C., após a primeira prisão de Paulo em Roma, durante um período de viagens missionárias que não estão descritas em Atos dos Apóstolos. Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta, um local conhecido por sua cultura difícil e moral relaxada, conforme escrito nesta carta no capítulo 1, versículo 12. O objetivo da carta era instruí-lo sobre como organizar a igreja local, estabelecer líderes, presbíteros, e combater heresias e práticas judaizantes que estavam se infiltrando na fé cristã. Paulo enfatiza a importância de uma vida cristã exemplar, especialmente dos líderes, como forma de testemunho e combate ao falso ensino. A carta também é rica em doutrina e ética cristã, abordando temas como a graça de Deus que educa, o papel das boas obras, a necessidade de firmeza doutrinária. Tito foi um colaborador fiel do apóstolo Paulo, um gentil convertido à fé cristã, alguém em quem Paulo confiava missões desafiadoras, entre elas a de organizar as igrejas da ilha de Creta, uma terra conhecida pela corrupção moral, pelo engano e pela influência de falsos mestres. Era nesse terreno hostil que Tito deveria firmar a estrutura da igreja cristã, com líderes exemplares e uma doutrina pura. A carta que Paulo lhe envia não é apenas um manual de liderança. É uma poderosa declaração de como o Evangelho transforma a vida humana e de como essa transformação deve se manifestar em atitudes concretas, em boas obras, em comportamentos irrepreensíveis. Paulo começa lembrando que os líderes da igreja não podem ser escolhidos por carisma ou popularidade, mas por caráter. Devem ser homens fiéis, sóbrios, íntegros, hospitaleiros e comprometidos com a sã doutrina. Afinal, eles são os guardiões espirituais do rebanho, e não podem permitir que falsos mestres contaminem a fé com mentiras, legalismos ou heresias. Na sequência, Paulo trata da conduta de todos os membros da comunidade cristã. Homens mais velhos, mulheres idosas, jovens, servos, todos têm um papel. A vida cristã deve ser marcada por equilíbrio, respeito, pureza e autocontrole. Não se trata apenas de fé interior, mas de testemunho público. O comportamento dos cristãos deve adornar a doutrina de Deus, deve embelezar o Evangelho aos olhos do mundo. Mas Paulo vai além do comportamento. Ele fala sobre a graça de Deus, aquela que não apenas nos salva, mas nos educa. A graça que nos ensina a renunciar às paixões deste mundo, a viver com justiça e piedade, aguardando a bendita esperança, o retorno glorioso de Cristo. Esse é o coração da fé cristã,
uma vida transformada pela graça, moldada pela esperança e direcionada pelas boas obras. Ao falar das boas obras, Paulo é claro, elas não são a causa da salvação, mas o fruto visível de quem foi alcançado por ela. O cristão deve ser útil, produtivo, compassivo. Deve se submeter às autoridades, evitar discussões tolas, abandonar divisões e escolher sempre o caminho da paz. Porque todos nós, lembra Paulo, fomos um dia insensatos, desobedientes, dominados por paixões e maldade. Mas Deus, em sua misericórdia, nos salvou, não por nossos méritos, mas por sua graça regeneradora, pelo Espírito Santo que nos renovou. Essa carta, apesar de breve, é poderosa. Ela une doutrina, ética e missão. Mostra que a fé cristã verdadeira se enraiza na verdade, se manifesta na conduta e se sustenta na esperança. Paulo queria que Tito fosse firme, mas gentil, corajoso, mas sensato. Que ele mantivesse a igreja pura, mas também ativa, cheia de boas obras e imune a distrações inúteis. Hoje, a mensagem da carta a Tito continua atual. Vivemos tempos de confusão, vozes conflitantes e tentativas de distorcer a fé. A resposta não está em rigidez legalista nem em permissividade moral, mas em líderes fiéis cristãos exemplares e comunidades que vivem a graça de Deus de forma tangível, visível, transformadora. Agora, para fixar melhor, veja as mensagens principais por capítulo. Tito 1. Estabelecimento da liderança e combate às heresias. Paulo orienta Tito a constituir presbíteros em cada cidade, com critérios claros de caráter. Reforça a necessidade de refutar os falsos mestres, especialmente os do partido da circuncisão, que estavam enganando famílias inteiras com doutrinas distorcidas. Tito 2. Vida cristã exemplar em todas as idades. O apóstolo instrui sobre o comportamento adequado de homens, mulheres, jovens e servos, sempre com sobriedade, respeito e boa doutrina. Enfatiza que a graça de Deus não é apenas salvadora, mas também educadora, moldando a conduta do cristão. Tito 3. Boas obras como fruto da salvação. Aqui Paulo orienta os cristãos a se submeterem às autoridades, praticarem boas obras, evitarem discussões inúteis e manterem um espírito de humildade, lembrando que todos foram salvos pela misericórdia de Deus, não por obras, mas para as boas obras. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber outros estudos profundos das Escrituras. Aqui, nossa missão é tornar a palavra de Deus clara, viva e acessível para todos. Deixe seu comentário. O que mais te tocou na carta de Paulo a Tito? Sua participação ajuda a espalhar a verdade do Evangelho e inspira outros a buscar a transformação pela graça de Deus. Que o Senhor te fortaleça para viver uma fé genuína, marcada por boas obras, esperança e compromisso com a verdade. Até o próximo estudo e que a paz de Cristo esteja com você.